E daí ela ficou muito triste, e daí então o amigo do marido fica muito próximo dela e ajuda, e depois virou marido, né? Só que ele o marido morreu envenenado e na época ela pensou que ele se suicidou. Só que o futuro marido, esse que casou depois da morte, foi quem envenenou ele. E daí ele casa e ele foi um bom companheiro, ajudou a cuidar dos filhos do outro e tal, porque ele amava a mulher desesperadamente, fez essa atitude. O que aconteceu? Ele foi ficando com remorso, com aquilo, ele viveu bem, ele fazia de tudo para dar certo, porque o remorso corria muito bem, e daí ele acaba suicidando. E ela não aceitou que era suicídio, alguém matou ele. E ela começa a tentar todas as formas, quem matou, tem que ir para a justiça, tem que pagar o crime e tal e tal. E ela ficou atormentada, espíritos irmãozinhos sofredores começaram a se aproximar da casa, se postavam à mesa, olha só, quando a gente não abençoa a nossa casa, o nosso alimento, os irmãos sofredores também vêm para a mesa. E aí então, depois de tanto ela implorar, ela foi levada ao plano espiritual, ela pedia bastante. Então ela acorda e ela diz assim: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me responder, acolheu-me bondoso, de me repreender. Acolheu-me bondoso e revelando divina tolerância. Então o que é bonitinho? Ela foi para lá, ela queria saber quem matou, porque suicidar ele não suicidou, porque a gente era feliz. O primeiro já suicidou, agora o segundo suicidou, o problema é com ela, né? Então os espíritos não podiam dar informação. Eles levaram ela, aconchegaram, ajeitaram, abençoaram, mas não disseram nada. Aí tem uma pessoa que pergunta: mas e aí, suicidou ou foi assassinado? Não sei. Não era para saber, né? Então, assim, às vezes as rememorações que nós temos é suficiente para os nossos trabalhos na vida. Porque quando a gente está no corpo, nós já temos a limitação do corpo como prisão. E às vezes as informações, o espírito até pode ter as informações, mas ainda a reprodução na nossa mente frágil, nosso cérebro, não vai ajudar. É como assim, às vezes a gente quer saber do irmãozinho que faleceu, né? Aí fala assim: mas por que toda pessoa que falece, quando ela vem falar com a gente, ela fala: tá tudo bem, olha, eu adoro vocês, eu amo vocês, tá tudo bem aqui, eu estou muito bem no plano espiritual e tal. Vocês acham o quê? Teve uma companheira que disse para mim isso. Mas por que então ele não disse ele tá mal, por exemplo? Sempre fala a mesma coisa. Imagine a pessoa desesperada: como está meu parente, como está? Aí os espíritos promovem o encontro e ele chega lá: eu estou mal, esse lugar é horrível, eu odeio isso, eu quero encarnar, eu queria estar com vocês, eu estou com saudade do mundo, meu Deus, por que eu estou aqui? Vocês acham que ia ajudar? Então não adianta pedir essas coisas, porque os espíritos sempre serão acompanhados e orientados para ir lá e falar decentemente, com moral, com cuidado, para abençoar a família que ele ama. Mesmo que ele tivesse... Eu tenho uma história, que agora eu não vou lembrar o livro, que a gente estudou também, e os espíritos preparam todinho o companheirinho, que ele está saindo do hospital, ele estava lá na cama, ele não podia nem levantar. Eles foram lá, deram passe, deram energia, arrumaram ele tudo. Agora você vai lá e fala. Ele fez uma relação enorme de coisas para falar. Trouxe para o orientador, cortou.
Dá mais uma lida que você vai ver que está sobrando coisa ainda. Ele leu, tirou mais um pouquinho, levou para o orientador, cortou. O que vai falar? Estou ótimo, está tudo bem, eu estou muito bem aqui, feliz, vocês façam o trabalho de vocês, porque a gente é assim. Então é muita besteira ainda, nossa, querer ficar tirando informações que a gente não aguenta com elas. E se o Espírito não vem, muitas vezes ele não pode, porque ele nem tem a condição de ser ajudado para fazer isso. Ou às vezes ele está num trabalho espiritual, lindo e decente, não vai perder tempo de vir aqui e dizer, eu estou muito bem, vocês estão me perturbando porque eu estou trabalhando, não é? Porque ele deveria falar para a gente, né? O que mais? Então, os desejos de vigília. Então, aqui mostra no Missionário da Luz um grupo de estudantes da Terra. Então, a gente pode se candidatar a essas escolas. Gente, que delícia! Que tal todo mundo sair daqui hoje e mandar o nome lá para cima? Quero ir na escola, né? Me levem que eu quero ir na escola. Porque tem as escolas espirituais, tem o processo de estudo que se faz, é um registro do espírito, o espírito cresce um monte, vem algumas reminiscências para a mente, não vem tudo, mas quando a gente precisa, ela brota. Uma informação. Mas eu acho que eu deveria estar fazendo isso assim. Eu sinto. A mente está colocando para nós. Também assim das disposições orgânicas. E aqui do Divaldo, né, ele conta de uma companheirinha que tinha assim, sempre um tipo de sonho repetitivo, sempre doentio e tal, porque as condições psicológicas dela eram muito tristes. Então ela ia repetindo o tempo inteiro as mesmas situações. Então ele fala, o inconsciente profundo liberava as informações mais fortes que irrigavam o consciente atual, facilitado pelo parcial desprendimento na hora do sono. Então vinha mais coisinhas tristes, porque ela estava desequilibrada. Então muitas vezes a gente tem que perceber, quando a gente começa a ter um sonho e acorda com tristeza, ou acorda com uma condição que não é normal, a gente deve ter frequentado, ou deve ter reproduzido na mente, ou se é um sonho que sempre repete também, dá uma olhadinha nele porque ele é importante. Quando repete, é a lição que ainda não foi feita. Tem que fazer. Está aqui ela, de novo para você fazer, de novo, até ser feito. Das lembranças de vida passada. Nós sonhamos muito quando a gente tem assim, uma condição de lembrar, nas regiões que a gente frequenta no plano espiritual. Nas regiões que a gente frequentou também no plano espiritual. Com pessoas que a gente fica muito feliz. Canta músicas que a gente não sabe quando volta. Não sabe os nomes das pessoas que a gente viu, não sabe as músicas, mas volta feliz. Aonde que a gente foi? Fomos na nossa casa. A nossa casa é no mundo espiritual. Realmente a escola terra é para a gente estar refazendo e vivendo experiências mais afins, mais fortes em nós, mas a nossa casa é o mundo espiritual. Então quando a gente volta para lá, tem muita gente querida, muito convívio bom, né? E aqui ele conta uma condição de um companheirinho, que esse aqui também é entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Então, assim, o companheirinho, ele estava saindo do sonho, escutou uma mulher chorando. E ele foi em direção ao barulho e chegou lá, ele viu, ele entrou. Quando ele entrou, era uma prisão. Ele estava preso ali. Olha o comprometimento espiritual. Ele era parte da história, porque fechou, ficou trancado. Aí ele vê a mulher chorando, ele tenta ajudar. Nossa, acabou meu horário. Ele tenta ajudar a moça e o rapaz fica uma fera, avança para ele e quase se pega. E se não chegasse 2 policiais, porque era prisão, né? Tinha que ser 2 policiais. 2 anjos guardiões vieram e seguraram, acalmaram e ele pá o corpo de volta. Então quem era a mulher? A mulher era uma companheira de vida passada que ele tirou desse outro companheiro que queria agredir.
Então, o ódio estava prevalecendo ali. E ele, assim, olhando assim, vai falar, quem será isso? Eu não conheço nem esse homem nem essa mulher. Os dois eram encarnados, nesse caso, os dois eram encarnados, mas poderiam não estar encarnados também. No caso, tinha os dois dessa história encarnados. Então, também o espírito faz atividades, né? Nós encarnados podemos fazer atividade espiritual durante o sono, já falamos, né? E se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuaria as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Era refazer a nossa mente, né? Porque a gente realmente poderia ter informações maravilhosas se a gente desse essa chance para nós de sairmos e termos atividade, irmos aprender no mundo espiritual. Os médiuns também têm sonhos que não são realmente totalmente relacionados com eles próprios, mas com o trabalho que eles executam. Por exemplo, você está fazendo um tratamento espiritual e tal, pode acontecer de a gente dormir, sair do corpo, encontrar com os espíritos que a gente começou a trabalhar. Primeiro porque às vezes eles ficam irritados e falam, vou atrás dela. Então o médico tem que estar preparado. Segundo, porque assim, às vezes a gente tem a vontade, ele ficou mexido, ele tem vontade de conversar mais um pouco. Então ele vem também. E a gente vai poder conversar mais um pouco. Muitas vezes não se vê o espírito, mas sabe-se que ali naquela região que a gente está, tem um espírito e a gente conversa com eles. Para trabalhar os problemas obsessivos, né? Porque nem sempre nós lembramos do sonho. Porque nosso corpo é feito de matéria muito pesada, né? Nosso cérebro. Então não dá tempo de passar tudo isso rapidinho para nossa mente. Não dá. Mas tem um sistema que a gente usa, não está aqui, mas eu vou explicar para vocês que é muito interessante, vocês podem praticar. Tudo é praticar. É tentar aprender. Quando a gente vai dormir, lembrar que eu quero acordar e lembrar o sonho. Eu quero lembrar meu sonho. Pôr isso na mente. E depois pôr na mente que a gente não vai mexer a cabeça. Não vai mexer a cabeça. Quando a gente dorme, a gente tem um sonho. Quando você vai acordando, você sabe, você está acordando e lembra, não, eu não posso mexer a cabeça. O que eu sonhei? Aí, blá, blá, blá. O sonho está todo ali. Já repararam isso? Já repararam? O sonho está todo ali. Aí fala, é aquela cidade, não sei o quê, papapá, papapá. Passa, rebobina a fita. Tá. Rebobina a fita e daí você tem o sonho registrado no cérebro. Levanta, pode expor num caderninho e guardar. É uma informação boa que às vezes ele não sabe o que é, mas pode ter futuro. Tem os fenômenos de déjà vu também, que a gente sonha, a gente não sabe. Que sonhou? Não sonhei nada hoje, não sonhei nada, mas sonhou, foi em algum lugar. De repente eu entro em algum lugar e falo assim, nossa, mas eu já estive aqui, mas parece que eu conheço isso, ali não tem isso, não tem aquilo? Sim, já sonhou ali mesmo, ou viveu em outra vida, mas está em um registro. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos. O homem eterno, o homem espírito e perispírito. O homem físico é escravo do corpo com as limitações. E quando a gente vai tentar trabalhar isso, realmente é difícil porque o corpo tem outro tipo de qualidade e outra energia. Os espíritos amigos que nos seguem na vida são os que vemos, sim, muitas vezes sim. São os companheiros, né? Eles vêm nos olhar como prisioneiros, eles fazem-nos visitas. E vê nós na carne, somos verdadeiros prisioneiros, né? Pode-se afirmar, só tem isso. Aqui a tese definida no Espiritismo por Allan Kardec, e após ele compreende a visão psicológica de nós como ser, nos sonhos, e também a visão espiritual. Então, como um conjunto completo, né, somos nós. Então, toda essa avaliação é conhecer o nosso eu. É uma oportunidade rica quando a gente busca conhecer nós por inteiro. Junto com isso, os nossos sonhos vão favorecer o autoconhecimento.
Então, gente, obrigada a todos. Desculpe que eu os abusei lá uns 3 minutos. Obrigada pela oportunidade.